Oi, tudo bem? Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo. Você sabe o que é preciso para se tornar um ministro do STF, além, obviamente, de ter o nome indicado pelo presidente da República e aprovado pelos senadores? A Constituição Federal lista 5 exigências. Ser brasileiro nato, ter entre 35 e 65 anos de idade, estar no gozo de seus direitos políticos, não pode ser um condenado que teve os direitos políticos cassados, precisa ter notório saber jurídico e reputação ilibada. Há muitos questionamentos sobre esses dois itens especificamente, notório saber jurídico e reputação ilibada, em relação a alguns dos 11 atuais ministros do STF, por várias razões. Não me cabe aqui hoje listar esses motivos. O que eu queria analisar é a insatisfação atual de uma parte considerável da sociedade brasileira em relação à atuação dos ministros do Supremo. E eu trago um caso recente, o voto do ministro Edson Fachin, naquele julgamento da constitucionalidade do inquérito das fake news, o julgamento de uma ação que foi apresentada pelo partido Rede Sustentabilidade. A primeira sessão de julgamento dessa ação proposta pela Rede Sustentabilidade, que questiona a constitucionalidade do inquérito das fake news e pede a suspensão desse inquérito, o voto foi do ministro Edson Fachin, o primeiro voto, porque ele é o relator dessa ação. Ele apresentou um voto em 53 páginas, tem todo aquele falatório jurídico, mas em alguns pontos ele deixa bem claro que ele está desconsiderando a Constituição e o regimento interno do STF e emitindo uma opinião própria do que ele acha que deve acontecer com esse inquérito. Vamos analisar ponto por ponto. O primeiro questionamento feito pela Rede Sustentabilidade é se o presidente do Supremo pode abrir inquéritos, como aconteceu nesse caso do inquérito das fake news. É bom relembrar o papel de cada órgão do Estado. Quem abre inquéritos é a polícia. A polícia recebe a denúncia de um crime, abre o inquérito, o delegado comanda aquele inquérito, coloca os investigadores para levantar provas, convoca pessoas para prestar depoimento e depois conclui aquele inquérito e encaminha para o Ministério Público. O Ministério Público, através dos promotores de justiça, analisa o que a polícia levantou e, se concordar com aquela investigação, encaminha para a justiça pedindo que se abra um processo, um julgamento daquele caso. Então, ao judiciário cabe, normalmente, conforme está descrito na Constituição, julgar, ver tudo aquilo que foi investigado pela polícia, pedir novas investigações, se achar necessário, e julgar se as pessoas apontadas como criminosas são culpadas ou inocentes. Nesse caso do inquérito das fake news, o STF abriu um inquérito e está ele próprio investigando para depois acusar e julgar. Sem esquecer também que, no caso específico das fake news, o tribunal se diz também vítima. Então, o ministro Dias Toffoli se julgou ameaçado, ou injuriado, ou caluniado, enfim, por notícias que ele diz serem falsas, abriu um inquérito, ele como vítima, o tribunal como vítima, abriu um inquérito. Eles estão investigando por conta própria, sem o acompanhamento de polícia ou do Ministério Público, para depois julgar. Foi isso que a rede questionou. O STF pode fazer isso? Vamos olhar então para o voto do ministro Edson Fachin. Como a Constituição deixa claro o que é tarefa da polícia, o que é tarefa do Ministério Público, o que é tarefa do judiciário, dos vários tribunais, o ministro preferiu olhar, para responder a essa pergunta específica, para o regimento interno do STF. E ele cita no voto dele o artigo 43. Abre aspas para o que está escrito no artigo 43 do regimento interno do STF. Ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito se envolver a autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição ou delegará esta atribuição a outro ministro. Então, Toffoli poderia ter aberto um inquérito se um crime tivesse sido cometido dentro do tribunal, na sede, nas dependências do STF. O texto é bem claro e aí o Fachin escreve o seguinte no voto, depois de citar esse artigo 43 do regimento interno.
Aspas para o ministro Fachin. A petição inicial não pleiteia expressamente a declaração de inconstitucionalidade do artigo 43 do Regimento Interno, e sim do ato instaurador do inquérito. O que ele está dizendo aqui é: não vou julgar isso porque a Rede Sustentabilidade não questionou se é inconstitucional o artigo do Regimento Interno do STF. Então, como não considerou, deixa tudo como está e vamos seguir adiante. Mas o ministro Fachin fez uma observação aqui ao responder a essa pergunta específica. Ele fala o seguinte, abre aspas: se o juiz não tem ordinariamente essa função, a de investigar, né? A defesa institucional a reclama se houver inércia ou omissão dos órgãos de controle. Eu tive a impressão que ele está insinuando que os órgãos de controle, que pode ser a polícia, o Ministério Público ou até a equipe de segurança do STF, foram omissos. Ele está insinuando que houve uma omissão dos órgãos de controle e por isso o juiz, que ordinariamente não tem a função de investigar nem de acusar, precisou fazer isso. No caso, o ministro Toffoli precisou abrir o inquérito da fake news. É uma justificativa para dizer que concordo sim com aquele ato e segue o barco. A segunda questão levantada pela rede foi a seguinte: a publicação de fake news é um crime tipificado no Código Penal brasileiro? Todos nós sabemos que não, né? Mas o ministro Edson Fachin seguiu por outro caminho para emitir sua opinião. Aspas para o voto dele: os limites à liberdade de expressão estão em constante conformação e penso demandarão ainda a reflexão do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, e especialmente desta corte, no tocante ao que se denomina atualmente de fake news. Quando eu li isso, eu parei. Parece até brincadeira, né? Ele está reconhecendo ali que a rede está certa no seu questionamento. Não existe tipificação no Código Penal, na lei brasileira, de um crime chamado fake news ou notícia falsa. Existe de injúria, calúnia, de difamação, que podia pôr por terra tudo isso que está acontecendo no STF. Se o STF acha que alguém injuriou, caluniou, difamou, vai lá, pede para a polícia investigar, para o Ministério Público e depois julga o processo e diz se há culpa ou inocência em quem supostamente injuriou, difamou, caluniou. Mas aqui o ministro Fachin está reconhecendo: os limites à liberdade de expressão estão em constante conformação, estão se transformando o tempo todo e em algum momento, penso, ele até escreveu ali, penso, demandarão reflexão do Poder Legislativo e do Judiciário. Ou seja, eu, Edson Fachin, penso que em algum momento os deputados, os senadores vão ter que votar uma lei para definir o limite da liberdade de expressão, já que a sociedade está enfrentando esse fenômeno das notícias falsas, que não é novo, mas está enfrentando com muita intensidade atualmente. A terceira questão levantada pela rede foi a seguinte: pode o presidente da corte designar diretamente o relator de um processo? E aqui é um questionamento, sim, a um artigo do Regimento Interno do STF. No artigo 66 está escrito que todos os processos, quando entram no tribunal, vão para um sorteio para que se defina qual vai ser o juiz relator, o juiz que primeiro vai analisar aquele processo. Então é um sorteio feito de forma informatizada. Análise do ministro Edson Fachin sobre esse questionamento da rede. Abre aspas. Não é extravagante apreender que a designação é um modo de realizar a delegação, pela qual a ponta indica e escolhe a quem delegará. Aqui temos uma delegação por designação. É mais uma daquelas falas jurídicas para dizer o seguinte: não é extravagante entender que o juiz presidente do STF delegou essa função a um colega. Então aqui a gente tem um caso de delegação por designação. Tá, e daí? Você, Edson Fachin, relator dessa ação da rede, vai ou não vai dizer se ele poderia ter feito isso quando o regimento interno diz que não pode? O Fachin preferiu não dizer, deixou por isso mesmo, enrolou e não disse nada. Quarta questão levantada pela Rede Sustentabilidade: o inquérito das fake news poderia ser conduzido em sigilo? Esse inquérito está em sigilo. Os advogados
que defendem os supostos criminosos já identificados aí por causa de algumas ações do STF, dizem que não estão conseguindo acesso aos autos. A advogada que assina essa ação da rede lembrou da súmula vinculante número 14, que é um documento produzido pelo próprio STF para estabelecer o sigilo ou o não sigilo de algum processo. Essa súmula vinculante número 14 diz o seguinte: ser um direito do defensor, do advogado, de qualquer acusado, no interesse do seu cliente, ter acesso amplo aos elementos de prova, ao que já foi investigado. E aí, nesse voto, no voto especificamente desse assunto, o ministro Edson Fachin concordou com a rede. E aí ele citou um caso bem recente, o da quebra do sigilo de uma reunião sigilosa entre o presidente da República e seus ministros num outro inquérito que está sendo investigado no STF, porque os investigados ali, as pessoas interessadas no processo precisavam ter acesso ao que foi dito naquela reunião. Então ele concordou que o inquérito das fake news não pode ser sigiloso. Foi a única coisa em que ele concordou com a Rede Sustentabilidade. Outro ponto, a advogada da rede pergunta: o sistema acusatório permite ao mesmo ente jurídico investigar, acusar e julgar? Como eu disse lá no começo do vídeo, a Constituição é bem clara definindo o papel de cada órgão de Estado. E aí a advogada trouxe na ação o artigo da Constituição de 88 que fala sobre isso, é o artigo 129. E ele fala que essa prática viola o sistema acusatório brasileiro. Está escrito na Constituição: é função institucional do Ministério Público promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Pois acreditem, o ministro Edson Fachin disse, vou ler entre aspas: a norma regimental permite esse exercício infrequente e anômalo desde que se submeta a um elevado grau de justificação e a condições de possibilidade. Só isso. É isso o voto do Fachin em relação a essa questão. Ele disse que o juiz pode sim acusar, investigar, julgar, fazer tudo sozinho quando há um grau elevado de justificação, só que ele não argumentou qual é o grau elevado de justificação que levou o Dias Toffoli a abrir o inquérito da fake news. Mais uma questão levantada pela rede, a sexta questão: o inquérito das fake news fere a liberdade de expressão? A advogada do partido lembrou que, em nome da liberdade de expressão, é proibida a censura prévia no Brasil e que também, para salvaguardar a democracia, o direito de crítica é protegido. Mas no voto, o ministro Edson Fachin não citou a Constituição e nem mesmo o regimento interno do STF. Ele trouxe o artigo 19 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Esse pacto impõe 3 condições para as pessoas terem direito à liberdade de expressão. São elas: assegurar a proteção aos direitos e à reputação de outrem, então você só pode falar alguma coisa e alegar liberdade de expressão se não estiver ferindo o direito de outra pessoa. Assegurar a proteção da segurança nacional e a ordem pública ou a saúde e moral públicas. E aí o ministro escreveu no voto, aspas: o direito à livre expressão não pode abrigar em sua abrangência manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude penal. Mas, de novo, ele não disse em quais fake news que teriam atingido o STF houve imoralidade ou ilegalidade. Simplesmente disse isso e acabou o voto. Resumindo, o ministro Edson Fachin não julgou ser inconstitucional o inquérito das fake news, mas pediu que ele respeite a Constituição. E aí citou especificamente que seja acompanhado pelo Ministério Público, que seja respeitada a súmula vinculante número 14 do STF, aquela que fala que não pode haver sigilo nos inquéritos, que a investigação seja em cima de ameaças claras aos ministros para que seja preservada a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, ou seja, ele não é inconstitucional, mas precisa respeitar a Constituição, porque não estava respeitando, né? No voto, ele ainda sugere que sejam excluídas do inquérito postagens, compartilhamentos e outras manifestações, inclusive pessoais, na internet, feitas anonimamente ou não,
desde que não sejam parte de esquemas de financiamento e divulgação em massa de conteúdos nas redes sociais. E ele ainda pede que sejam excluídos do inquérito também conteúdos jornalísticos. E aí eu preciso lembrar que esse inquérito começou com a censura a uma reportagem da revista Cruzoé, um conteúdo jornalístico, em que a revista mencionava a delação premiada do empreiteiro condenado Marcelo Odebrecht, em que ele citava Toffoli como sendo o amigo do meu pai, era o codinome na lista de propina da Odebrecht. Depois de analisar item por item esse voto do ministro Edson Fachin, a gente entende melhor aquela consideração feita pelo pai dos juristas brasileiros, o Rui Barbosa, que é também considerado o patrono dos advogados. Ele falou o seguinte, que a pior ditadura é a ditadura do poder judiciário, porque contra ela não há a quem recorrer. E só para não terminar esse artigo com uma mensagem pessimista, eu lembro que há sim a quem recorrer. A Constituição de 88 colocou lá um ponto final nas arbitrariedades do judiciário. Só que é um ciclo vicioso, porque esse ponto final é no Senado. Então, se a gente como sociedade acha que o STF está extrapolando suas funções, o recurso que a gente tem é pedir o impeachment de um ministro ou de vários ministros ao Senado. E aí, nesse momento, o que nos resta, como já há vários pedidos de impeachment feitos por vários setores da sociedade ao Senado, o que nos resta é pedir para o presidente do Senado colocar esses pedidos em votação, porque agora está na mão de uma única pessoa, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, colocar ou não esses pedidos em votação. Se você gostou desse vídeo, também tem questionamentos sobre a forma de atuação dos ministros do STF e sobre esse voto específico do ministro Edson Fachin, curta, comente e compartilhe. Te espero no próximo vídeo. Até lá!